Olá, amados e amadas, trazendo aqui mais uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. A nossa alma, ela se alimenta da Palavra de Deus, né? O Senhor Jesus mesmo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se é assim, né? Então nós vamos alimentar nossa alma hoje com um texto bíblico da palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, e aí nós vamos tirar lições preciosas desse texto sagrado para os nossos corações. Eu vou fazer a leitura, queria que vocês prestassem atenção na leitura desse texto, tá bom? Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, e esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há tanto tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Texto maravilhoso da palavra do Senhor, que a gente, observando esse texto, meus amados e amadas, a gente percebe que a cura daquele homem, né? Aquele homem estava ali naquele tanque, né? Esperando já 38 anos pela sua cura, pelo seu milagre, e ele não desistia, né? Não desistia desse seu sonho. Ele estava sempre sonhando. Algo dizia para ele continuar acreditando que um dia o seu milagre ia acontecer. E hoje, meus amados, nós vamos estar meditando nesse texto da palavra do Senhor com o tema viver com esperança. Então nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país, tempo difícil no mundo. Hoje o nosso país é um dos países que mais soma números de morte do Covid-19, mas nós temos que viver com esperança, amado. Não podemos perder a nossa esperança. Então, viver com esperança é o tema desta mensagem bíblica de hoje. E aí a pergunta: por que nós devemos viver com esperança? Meus amados, nós devemos viver com esperança, mesmo que as circunstâncias pareçam desfavoráveis. Então, se a circunstância não é assim favorável aparentemente, mas nós devemos continuar vivendo com esperança. Este homem que nós observamos aqui o texto, algumas coisas a gente observando diz claramente, subentende claramente que aquele homem tinha muitas coisas desfavoráveis. Primeiro o texto diz aí no versículo, a partir do versículo 4, né? 4, a partir do 3,
que diz que ele era mais um na multidão, disputando por apenas uma vaga, porque quando aquele anjo agitava aquela água, apenas o que entrasse primeiro seria curado. E o texto aí, o versículo 3, diz que nesse jazia uma multidão de enfermos. Então ali tinha cego, ali tinha coxo, tinha aleijado, tinha paralítico, tinha muitos enfermos ali. Então já pensou uma multidão, e aquele homem sendo paralítico, tendo dificuldade para se locomover, disputar com a multidão. Então isso era muito desfavorável para ele alcançar aquele primeiro lugar, ou seja, ser o primeiro a se jogar naquele tanque para alcançar a sua bênção, enquanto que ele disputava com a multidão. Então, na verdade, ele era apenas mais um na multidão, disputando aquela vaga, aquela bênção, que era a bênção apenas para uma pessoa. Outra coisa que nós devemos observar é que ele, além de paralítico, ele já tinha uma idade um pouco avançada, porque o texto diz que ele já tinha ali o quê? No versículo 5 diz: ele estava, aquele homem enfermo, já havia ali 38 anos. Então, se 38 anos ele apenas estava tentando esta bênção, então quantos anos de idade ele tinha? Porque temos que ver que ele esperava há 38 anos, já estava indo naquele tanque de Betesda, atrás da sua bênção, há 38 anos. Então, com quantos anos ele começou? Então vamos imaginar aí que ele começou com 22 anos. 22 anos ele ficou paralítico, era um jovem ainda. É só imaginando, o texto não revela isso. Mas se ele tinha 22 anos, por exemplo, então 22 com 38 vai dar 60 anos. Então era uma pessoa paralítica, já era idoso. Então era tudo desfavorável para aquele homem está ali continuando, acreditando, mas ele continuava vivendo com esperança, ele continuava acreditando que a sua bênção ia chegar. Portanto, amados, nós temos que viver com esperança, nós temos que continuar acreditando, jamais deixar de acreditar. Esses textos, a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, nós temos que tirar lições preciosas para isso, para a gente não desistir das coisas com facilidade. Outra coisa também que era desfavorável aí para ele, meus amados, que mesmo assim ele não desistiu, ele continuou, aí vivendo com esperança. Ele não tinha ajuda de ninguém, Então o versículo 7, quando o Senhor Jesus falou para ele, perguntou se ele queria ser curado, ele falou o seguinte: olha, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém, ou seja, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não tenho ninguém nem para me empurrar nesse tanque, na hora que o anjo agitar, eu não tenho ninguém. Então, quando eu vou me locomover, outro já foi na minha frente, outro já chegou lá há muito tempo, e eu não tenho ninguém, Então, era um homem que não tinha ninguém. Então, tudo era muito desfavorável, a idade, a enfermidade, não tinha ninguém para ajudar. Então, era muito difícil para aquele homem, e ainda tinha que disputar com a multidão. Então, a gente percebe que tinha muita coisa, desfavorável para aquele homem, mas, amados, ele não desistiu. 38 anos ali lutando, mesmo sabendo que para ele era muito difícil. Era como um concurso público que tem apenas uma vaga, mas tem milhares e milhares de pessoas muito mais preparadas, e você está disputando com elas. Parece impossível, mas você tinha que acreditar. Ele estava ali acreditando,
ele acreditava naquela bênção. É tanto que não desistiu. Durante 38 anos continuou lutando. Agora a minha pergunta: você, meu amado, você, minha amada, que está ouvindo essa mensagem de Deus, você é de desistir das coisas com facilidade? Ou você vive com esperança, acreditando, né, que as coisas vão acontecer? Temos que acreditar, meus amados, até o último minuto. Até o último minuto. Porque a bênção de Deus pode chegar para nós. Então, vamos continuar vivendo com esperança. Vamos continuar acreditando que a bênção de Deus pode chegar. Porque, meus amados, o segundo tópico desse texto, por que nós devemos continuar vivendo com esperança? Amados, é porque o Senhor Jesus, Ele se importa com nós, Ele se importa com você, Ele se importa comigo, e não apenas se importa, mas Ele age no nosso favor. Aquele homem estava ali, esperando a sua bênção, já há 38 anos, e de repente chega alguém que ele não conhecia. Enquanto que as multidões acompanhavam o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus ia para Galiléia, o povo ia atrás, ia para a Judéia, eles iam atrás, então as multidões acompanhavam o Senhor Jesus. Aquele homem não tinha condições de acompanhar, ele era paralítico, a não ser que alguém fosse levando ele, carregando naquela maca, então ele não tinha condições de acompanhar o Senhor Jesus. Então ele não conhecia o Senhor Jesus, por causa dessas limitações, ele não sabia quem era o Senhor Jesus. E de repente aquele homem aparece ali perguntando: você quer ser curado? Né? Você quer ser curado? E ele respondeu como alguém ali curioso, né? Como ele jamais imaginou que ali era o Senhor Jesus. Ele falou: olha, eu quero, mas assim, eu não, em outras palavras, né, parafraseando, né? Olha, eu quero, mas eu não tenho ninguém. Então, quando eu vou tentar, quando eu vou descer, o outro já chegou na minha frente. Então, na verdade, ele quis dizer: olha, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Eu não consigo. Então, meus amados, ali estava chegando a sua ajuda, ali estava chegando a bênção daquele homem. E olha só, vamos olhar, prestar atenção, o que esse texto revela sobre o Senhor Jesus, um Senhor que se importa. O Senhor Jesus sabia da situação daquele homem, o Senhor estava vendo a situação daquele homem. Então, meus amados, o Senhor Jesus, Ele é Deus, e Ele, como Deus, Ele vê todas as coisas, e como Deus, Ele também sabe todas as coisas. Então vamos olhar o que o texto diz aí. Então diz o seguinte, no versículo 5: estava ali um homem enfermo que havia já 38 anos. Aí o versículo 6 diz o seguinte: Jesus vendo-o. Então o Senhor Jesus viu. O Senhor Jesus viu a situação daquele homem. Então, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há tanto tempo, então o Senhor Jesus viu, o Senhor Jesus sabia quanto tempo ele estava ali. Então o Senhor Jesus sabia tudo a respeito daquele homem. Então, meus amados, o Senhor Jesus vê minha situação, vê a sua situação, e não apenas vê, mas Ele sabe o que passa no seu coração, Ele sabe o que passa no meu coração, Ele sabe tudo ao nosso respeito, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e Ele foi lá exatamente porque Ele viu aquele homem naquela situação, Ele provavelmente se compadeceu, Ele falou: hoje vai chegar a bênção daquele homem, na vida daquele homem, então eu vou lá, porque eu sei a luta daquele homem, já 38 anos lutando, e hoje eu vou honrar essa espera, porque ele está vivendo com esperança, e eu vou honrar esta esperança daquele homem. Então lá o Senhor Jesus estava, então ele viu,
ele sabia todas as coisas, e outra coisa muito importante, ele despertou o interesse daquele homem. Ele perguntou: você quer ser curado? Meus amados, despertar o interesse. O que o Senhor Jesus quer é que a gente reaja, a gente fale para Ele: olha, eu quero, eu vou atrás, eu corro atrás, eu estou assim querendo a ajuda do Senhor. Mas muita gente acha que nem precisa da ajuda do Senhor. Amados, todos os homens no pecado, na situação que nós estamos, todos nós pecadores precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos muito, mas muito da ajuda do Senhor. Sem o Senhor Jesus nós não alcançamos a salvação das nossas almas. Então veja só como nós precisamos do Senhor. Todos nós, seres humanos, precisamos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quer exatamente despertar o povo, para que o povo caia na real que precisa da ajuda do Senhor. Então ele chegou ali para aquele homem e perguntou: você quer ser curado? Então isso é um sinal de querer despertar. E a gente percebe que não apenas nesse texto, mas por exemplo, lá em Marcos 10, do 46 ao 52, tem a história de Bartimeu, um cego de Jericó, que era mendigo, que estava à beira do caminho quando o Senhor Jesus estava passando naquela cidade. E Bartimeu, ele quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré passando na beira daquele caminho, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A multidão ficou incomodada, porque aquele homem estava gritando muito alto, e aí mandaram ele calar a boca, e aí quanto mais mandava ele calar a boca, mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí o Senhor Jesus parou, mandou chamar aquele cego, Bartimeu, e aí levaram o cego até o Senhor Jesus, e o cego a princípio ele estava fazendo um pedido muito genérico: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia em quê? Ou seja, era um pedido muito genérico, né? Tenha misericórdia poderia ser por vários assuntos, vários motivos. Mas aí o Senhor Jesus, quando ele chegou lá, perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Olha só como o Senhor Jesus foi despertar o interesse de Bartimeu numa coisa específica. O que você quer que eu te faça? Bartimeu respondeu: Senhor, eu quero tornar a ver. E o Senhor Jesus falou o seguinte: vá, a tua fé te salvou. Então Bartimeu alcançou a bênção do Senhor Jesus, não apenas a bênção da cura, mas também a bênção da salvação. Vá, a tua fé te salvou. E Bartimeu saiu feliz da vida, cantando, pulando, louvando, glorificando a Deus, porque tinha sido beneficiado pelo Senhor Jesus. Meus amados, a Bíblia diz que o Senhor Jesus passou por toda parte fazendo bem. Então o Senhor Jesus continua hoje andando por toda parte, claro que invisível, mas real, fazendo bem por toda parte. E quem sabe essa mensagem dele hoje para o seu coração, para o meu coração, é para que a gente seja despertado, para a gente poder contar com a ajuda do Senhor. Bartimeu contou com a ajuda do Senhor, né? Mas por que o Senhor Jesus despertou? Você quer o que eu te faça? A mesma coisa foi com este homem, este paralítico. Você quer ser curado? E ele, despertou ele para que ele, olha, eu quero, Em outras palavras, ele disse: olha, eu quero. E o Senhor Jesus, meus amados, ele desperta, porque quando a pessoa demonstra o interesse de querer,
quê? Aí vem uma coisa muito importante da parte do Senhor. Mas antes de eu falar dessa parte do Senhor, eu vou fazer uma pergunta a você. Você tem interesse que Jesus te ajude? Você está passando por algum problema, alguma dificuldade que você já foi despertado em você um interesse de buscar ajuda no Senhor Jesus? A respeito da sua salvação, você já parou para pensar na sua salvação, de você buscar a ajuda do Senhor Jesus? Todos nós precisamos do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus quer de nós é nos despertar para que a gente fale: Senhor, eu quero a tua ajuda, eu conto com a tua ajuda. Agora vamos pensar, eu convido você a pensar junto comigo na história do Bartimeu, daquele cego de Jericó, que era mendigo, que estava à beira do caminho quando o Senhor Jesus estava passando. Então vamos pensar junto comigo, se o Senhor Jesus estava ali de passagem, aquele cego, ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré que estava passando ali. Se ele não tivesse clamado: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, será que alguma coisa tinha acontecido com ele? Então, quantas pessoas, meus amados, que precisam da ajuda do Senhor, às vezes não conta com a ajuda do Senhor. Felizmente, Bartimeu contou com a ajuda do Senhor. Que bom que ele contou, deixando para nós esse exemplo, né? Deixando para nós esse exemplo, né? De uma pessoa que quer ajuda. Quando a pessoa precisa, sabe que precisa, corre atrás, vai atrás e encontra. No Senhor Jesus nós sempre encontramos a bênção, nós sempre encontramos. O Senhor Jesus está sempre de braços abertos para nos abençoar. E foi isso que ele fez com aquele homem. Quando ele perguntou, àquele homem: você quer ser curado? Quando ele começou a despertar aquele homem: você quer ser curado? Né? E ele, né, falou: olha, Senhor, a princípio ele não sabia que era o Senhor Jesus. Senhor, olha, eu sou o seguinte, eu não tenho ninguém quando eu vou tentar, mas eu estou aqui, eu estou lutando, né? Mas eu não tenho ninguém. Então o outro chega na minha frente e pula lá, recebe a bênção, mas eu estou aqui, estou continuando. Então, em outras palavras, era mais ou menos isso que aquele homem quis passar para o Senhor Jesus. Ele quis passar que ele estava ali atrás da sua bênção, estava querendo. E a resposta do Senhor Jesus foi exatamente aí no versículo 8. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Repetindo, o Senhor Jesus falou para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, o Senhor Jesus agiu em favor daquele homem. Logo após ele foi despertado o interesse de buscar no Senhor Jesus a ajuda, o Senhor Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o texto diz que no versículo 9, imediatamente, não foi logo, imediatamente o homem se viu curado. Olha que bênção! Imediatamente o homem se viu curado. É assim que o Senhor Jesus faz, meus amados, quando aqueles que são despertados buscam a ajuda do Senhor. Então nós precisamos, meus amados e amadas, viver com esperança, mesmo que as circunstâncias aparentemente sejam desfavoráveis. Temos que continuar acreditando, porque aquele homem continuou acreditando e deixou essa lição para nós. E outra coisa, contando com a ajuda do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e Ele quer que a gente seja despertado para buscar ajuda nele, porque ao ser despertado, e a gente pedir a ajuda dele, como aquele Bartimeu cego: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que você quer que eu te faça? Eu quero tornar a ver. E o Senhor Jesus age quando nós somos despertados para buscar nele a ajuda,
que Ele assim nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo mal, que Ele continue nos guiando, nos mostrando o caminho que nós devemos andar conforme a santa e bendita palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações para sempre. Amém.